Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi, pessoas. Aqui é Tiago Ambrósio Lage, um terço da bancada do Incêndio na Escrivaninha, e eu vim para apresentar esse episódio extra, um Drops, para poder fechar a nossa temporada do Zeitgeist. Nós do Incêndio, a gente pediu para os convidados que a gente recebeu durante a temporada trazerem para nós alguma dica ou conselho ou inspiração de cada uma das suas décadas, desde o ano 1900, para a gente poder tentar viver um pouco melhor nesses nossos anos 20. Com vocês, nossos convidados. E agora, com vocês, Ana Araújo, que participou com a gente da abertura da temporada falando sobre a década de 1900. Eu acho que hoje em dia, algo que pode nos inspirar dos anos 1900, agora em 2000, nos anos 2020, é o uso da tecnologia. A gente já aprendeu tanto de 1900 para cá como humanidade, como sociedade, e eu quero acreditar que erros cometidos há 110 anos atrás, há 120 anos atrás, não seriam repetidos ou aconteceriam com bem menos frequência. Eu acho que a gente tem potencial aí para usufruir da tecnologia para bem comum, para um bem-estar social geral, sabe assim? E a gente tem que seguir pensando nisso, em como melhorar em sociedade. Aqui é a Vanessa, e se tem uma coisa que a década de 1910 fez a gente pensar mais, eu acho, é que por mais que lá fora no mundo estejam acontecendo guerras, revoluções, ainda tem espaço para a gente olhar para dentro de nós e também para os seres humanos que estão ao nosso redor. Acho que tem espaço para repensar a humanidade e não é à toa que é nessa década que a gente vê surgir a psicanálise, o entendimento mais profundo da psicologia humana, a gente vê a Revolução Russa surgindo e começamos a nos entender como seres protagonistas das nossas vidas. Acho que é isso que 1910 deixou pra gente. E agora você vai ouvir a Gi Pausa Dramática, editora, tradutora e educadora sexual que conversou conosco sobre os anos de 1920. O que pode nos inspirar na década de 1920 é o improviso. Assim como os músicos de jazz, a gente precisa juntar um repertório para poder improvisar depois. A gente precisa conhecer as estruturas para conseguir improvisar em conjunto. Então eu acho que o que nos inspira, o que me inspira, é poder usar esse tempo para juntar repertório. E não só repertório objetivo, tipo músicas, filmes, leituras, mas também o repertório emocional, o repertório pessoal de movimentos, de emoções. Tudo isso ajuda. E isso vai ser útil para a gente se readaptar, que o mundo continua mudando, não é mesmo? Aqui é Ana Rusch, da bancada do Incêndio da Escrivaninha.
dos anos 1930, eu queria lembrar do aprimoramento da caneta esferográfica, porque é assim com a caneta que a gente pode rascunhar histórias importantes, não só para o nosso período histórico, mas para quem vem depois. Então é nessa década tão funesta, tão triste, que a gente vê obras como o Parque Industrial da Pagu sendo publicado, Capitães da Areia do Jorge Amado, Vidas Secas do Graciliano Ramos, sem falar do Mal-Estar da Civilização do Freud, o Guerra das Salamandras do Karel Čapek e o Admirável Mundo Novo do Huxley. Então, é com a caneta esferográfica também que a gente consegue resistir a tempos tão funestos e transformar experiências muito duras de realidade em algo que é um aprendizado e fica aí marcado para as futuras gerações. Olá, meu nome é Nikellen Witter, eu sou escritora, historiadora, pesquisadora e uma das minhas atividades é justamente pesquisar e dar aulas sobre história contemporânea. Então, acaba que a década de 40 é uma época que eu visito bastante. Acho que os principais aprendizados, e foram muitos, durante a década de 40, um deles diz respeito ao fato de que não foi mais possível se prosseguir num caminho de subestimar as capacidades e as possibilidades das mulheres dentro do mundo público, da história pública. E, além disso, acho então que é maior de todas as aprendizagens foi o quanto o ódio e a maldade humana podem ser estimulados por formas políticas específicas, e entre elas o fascismo. Infelizmente, parece que a gente não aprendeu ainda a lição inteira do quanto o fascismo pode ser um mal irreparável, e uma mancha na história de qualquer sociedade. Acho que era isso. E agora, nos trazendo o depoimento sobre os anos 60, o escritor Fábio Fernandes. Algo de positivo dos anos 50 que pode nos inspirar hoje é a literatura beat. Dois aspectos importantes dos livros de autores como Jack Kerouac, William Burroughs, Gary Snyder, entre outros, são o amor pelas viagens e também a espiritualidade, em particular o budismo. Esses são dois temas que ainda mexem com a minha cabeça e estão presentes na minha escrita. Oi gente, aqui é a Meg. E algo que eu gostaria de trazer dos anos 60 para nos inspirar hoje é rever aquilo que é considerado pétreo e imutável, em especial se forem conceitos violentos, preconceituosos, que nos impedem de aprender com as diferenças. É nos colocar contra aquilo que é considerado correto, mas que beneficia só um seleto grupo, é se abrir para novas experiências fora do comum e ver a literatura como uma porta de entrada para isso e expandir a nossa consciência em vários aspectos. Beijo, gente! Olá, aqui é Márcia Fraguas e eu venho dizer para vocês o que eu acho que a gente pode aprender com os anos 70. E eu acho que a lição dos anos 70, pelo menos no Brasil, é resistir. A gente sabe que nos anos 70 no Brasil vigorava uma ditadura militar com restrições às liberdades civis e mesmo assim a gente tem um florescimento da música popular brasileira, do teatro, do cinema e também da literatura. Tempos de repressão são tempos que nos convocam à resistência criativa, não deixar se intimidar e seguir em frente. Essa, para mim, é a maior lição que os anos 70 nos legou. Um abraço!
Olá para você que, assim como eu, acompanha o Incêndio na Escrivaninha. Eu sou Tony Moraes, escritor, editor e pesquisador de literatura, e se tem uma coisa que os anos 80 nos ensinaram, é que não importa o tamanho do muro que a gente tenha que destruir, a quantidade de tanques que a gente precise parar, a crueldade das políticas neoliberais que a gente tenha que combater, ou mesmo a sanha fascista da ditadura que a gente precise derrubar. O novo dia sempre vem, e é preciso coragem e afeto para reconstruir das ruínas o mundo que a gente deseja. Como diria Marina Lima, você me abre seus braços e a gente faz um país. Um beijo enorme e esperançoso para todo mundo. Oi, gente, aqui é o Rodrigo Hipólito. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio sobre os anos 1990, tanto quanto eu gostei de gravar. Uma das coisas que eu acho que pode nos inspirar hoje é aquela sensação de curiosidade pré-fim do mundo. É algo meio difícil de explicar, mas que parece dizer pra gente que logo ali, pouco antes do fim, a gente ainda tem a chance de fazer algo absurdo e maravilhoso e salvar o planeta ao som de alguma música bem grudenta. Oi, gente, aqui é Tiago Ambrosio Lage, eu sou um dos apresentadores do Incêndio na Escrivaninha, e eu acho que a inspiração que os anos 2000 podem trazer para a gente nos anos 2020 está um pouco relacionada com a transição do milênio, né? Todo aquele fatalismo milenarista, quando chegou os anos 2000, deu origem a um certo alívio, né? Uma sensação mais de prosperidade. No Brasil, a gente viveu um período de esperança, de prosperidade econômica. A gente teve uma grande tragédia aí no 2001, no 11 de setembro, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente teve essa grande adversidade, em vários pontos, eu sinto que a sociedade se conectou mais naquela época. E era aquela época da internet várzea, né? Que a gente tinha interações virtuais mais autênticas e que eu acho que isso foi se perdendo com o tempo. Então, resgatar um pouco essa conexão, eu acho que ia ser uma coisa interessante para a gente ter agora nos anos 2020. E agora, quem vai falar um pouquinho para vocês sobre os anos de 2010 é Samuel Munca, crítico literário, ativista e podcaster. E aí, pessoal, algo positivo e que possa nos inspirar, né, que aconteceu na última década. Eu acredito que a democratização da cultura, esse processo que vem se desenvolvendo lentamente, pelo menos teve um bom destaque na última década, eu acredito assim, principalmente quando a gente pensa em editais de cultura, né, como a Aldir Blanc também, que tornam possível que mais pessoas acessem a cultura. E isso também está relacionado com o advento da internet, né? Como vocês aqui já comentaram no podcast, que tornou muito conteúdo acessível a mais pessoas, né? Então, por mais que a gente tenha que tornar isso cada vez mais democrático, mas eu acho que já foi um bom caminho. Eu acho que isso é algo que a gente pode procurar sempre melhorar, né? Daqui para frente. Saudações, Incêndio na Escrivaninha. Aqui quem fala é a Aline Valek. Me perguntaram o que podemos aprender com 2020. E foram tantas coisas, mas eu posso talvez destacar uma. Que eu acho que aprendemos com 2020 como o ar funciona. Parece uma coisa meio elementar, meio básica, mas eu acho que a resistência de muita gente a usar máscara e a manter medidas de distanciamento mostram que assim não é um conhecimento tão básico. E talvez pensar na importância disso, de como o ar funciona e de como coisas microscópicas, até invisíveis, que se transmitem pelo ar, têm o potencial de mudar a vida das pessoas e a sociedade. Isso falando do vírus, claro que teve todo esse efeito, mas também a comunicação, as ideias que a gente gera, as notícias que a gente compartilha, que estão flutuando aí pelas ondas invisíveis da internet, e de como essas coisas
também invisíveis, que se dão entre as pessoas, né? Essa comunicação também tem a potência, também tem o efeito tanto devastador quanto criador de mudar as coisas. E se você gostou dessa temporada, por favor, segue a gente nas redes para ficar de olho quando começar a próxima. Entre na nossa árvore de links, linktr.ee/incêndio na escrivaninha. E também estamos no Instagram e no Facebook com @incêndio na escrivaninha. Obrigada, cruze, 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 tchau! Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.